Graça e paz, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje com a presença do nosso amigo irmão Marcelo, evangelista. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos abordar o tema evangelismo. Marcelo, como evangelizar nos dias de hoje? Eu agradeço primeiramente a oportunidade, né, de estar participando e é uma pergunta difícil, né, de responder, né? É, eu acredito que você precisa fazer um parâmetro, né, com como que era antigamente, né? Eu posso fazer poucas coisas, né? Algumas coisas, né? São 40 anos quase de evangelho, são 39 anos e dá para fazer um parâmetro. O que a gente entende é que o mundo mudou, né? Então, o mundo mudou, a, a teologia, né, também teve algumas alterações, né, a forma de culto, né, muitas coisas mudaram, né? E o trabalho de rua, né, que é o evangelismo, né, propriamente dizendo, que esse trabalho quando a igreja sai para fora também mudou bastante, né? E se você voltar atrás, você vai ver que nós cometemos muito erro, sim, né? Qualquer pessoa que tenha para lá de 30 anos de evangelho vai reconhecer que cometemos erros, né? Perdemos muitas oportunidades, mas hoje é mais fácil pregar o evangelho, né? Então hoje as pessoas são mais abertas, sabe? A gente fazer 4 anos, né, que a gente tem feito trabalho direto, né, nas ruas, tudo, viajando em outras cidades, a gente percebe que as pessoas aceitam mais o evangelho na rua, sabe? O crente não é mais aquela pessoa que as pessoas riam, né, da nossa cara, sabe? As pessoas debochavam do que a gente fazia, da roupa que a gente vestia na época, né? Hoje não tem, hoje, né, a igreja, ela abriu, a igreja que eu digo, a igreja instituição, abriu mão, sabe, de muitas coisas, né? A nossa música é diferente, né? As coisas são diferentes, mas a gente tem perdido muita oportunidade também, né? De pregar o evangelho, né? Mas eu acredito que hoje é bem mais fácil, né? E o meio que a gente deve usar realmente é viver o evangelho, né? Se fosse resumir tudo isso que eu falei, eu ia resumir em que para você pregar o evangelho, você precisa só de uma coisa, de Jesus e viver ele. Marcelo, qual a principal mensagem que se deve passar no evangelismo? Olha, é uma pergunta também bastante difícil de responder, né? A mensagem central, né, da vida cristã é Jesus, né? A mensagem central, sabe, do propósito da igreja, da instituição, de tudo que a gente fala a respeito desse termo evangélico, né, que foi criado, é Jesus, né? Então, se você desfocar do que Jesus ensinou, né, então você começa a ter um outro tipo de evangelho que não foi o que Jesus ensinou. Então, a gente precisa observar isso, que a mensagem da evangelização é uma mensagem de boas novas, de algo que a pessoa nunca viveu, que ela não conhece, entendeu? E não pode conhecer sem Jesus. Você pode ficar rico, você pode ter dinheiro, você pode ter um monte de coisas que você pode agradecer a Deus pelo que Deus te deu. Mas Jesus não, Jesus você não compra, sabe? Você não é tua vida, não é tua posição social, né, para você ter esse algo, né, que a gente chama, nós os cristãos, de Espírito Santo, você precisa aceitar Jesus, entendeu? Então essa é a mensagem principal. E como que a pessoa aceita Jesus, né? O primeiro ponto, né, que a pessoa precisa para ela aceitar Jesus é ela se arrepender. Né? Então Jesus não veio para os bons. Então, se você não tem nenhum erro na sua vida, se sua vida está maravilhosa, você tem que seguir a sua vida, né? Se a sua religião está boa, você segue ela, mas se não está, se você está em conflito, se você olha para dentro de você e vê que falta algo, né? E que você tem feito coisas erradas e precisa desse perdão, aí você precisa de Jesus, né? Aí você precisa reconhecer isso. Esse é o primeiro ponto da pregação, da evangelização, é levar o homem
ao arrependimento, né? É falar que ele é pecador, e ponto, entendeu? Não interessa a religião que ele está, o homem, o ser humano é pecador, segundo a palavra nos aponta em Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram, e todos destituídos são da glória de Deus, ou seja, o homem, por si próprio, ele está afastado de Deus, e o trabalho da evangelização é reconciliar o homem com Deus. Então não é acusar, não é falar que ele está errado, ou que ele está bebendo, ou está fumando, ou está usando droga, ou se prostituindo, e acusar ele. Não, é levar uma mensagem de arrependimento, né? Que ele tem, ele pode receber o perdão e pode viver uma vida nova que existe em Jesus. Né? Fora isso, você vai levar um outro evangelho que não foi o evangelho que os apóstolos, né, pregaram. Né? E para isso Jesus te dá poder, né, para você fazer isso. Né? Existe poder no nome de Jesus, existe poder, do Espírito Santo, né, acima dos demônios, acima das enfermidades. Você pode impor a mão na pessoa e ela vai ser curada em nome de Jesus. Você pode, né, ter dons, e isso vai testificando a nossa pregação. Né? A pregação do Evangelho, ela também é marcada por sinais. Né? Então não é só você falar assim, ó, vai para a igreja, que a tua vida vai melhorar, que tudo vai dar certo na tua vida. Esse não é o Evangelho que Jesus ensinou. Né? O Evangelho que Jesus ensinou é o Evangelho que liberta a pessoa das drogas, liberta do vício, né? Que dá uma nova vida e traz a pessoa realmente das trevas para a luz. Né? Essa é a mensagem principal do Evangelho, é Jesus, conhecer bem Jesus. Marcelo, você tem um grupo na igreja que se chama O Plano. Como começou esse grupo? Conta um pouco pra gente esse trabalho que você vem fazendo na igreja. Bacana. Então a gente conheceu, né, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, uns 5 anos atrás, um trabalho da Jocum, através do meu filho, que ele foi fazer a escola missionária do Leandro, e a escola era uma base de Santos do Marcelo, e é uma base de missão urbana, né? E a gente estava ali na igreja ainda tentando se encaixar. A Cecília não, né? Que a Cecília já tinha o ministério dela, mas eu, sem ministério, tentando se encaixar em algo. E o evangelismo foi algo que sempre fez parte da minha vida, né? Eu tive um grupo interdenominacional que durou durante 10 anos, né? Com presbiteriano, batista, nós que na época eram congregacionais, e a gente se uniu para fazer um trabalho de evangelismo com música. Fomos para vários estados também, né? Foi um trabalho bem bacana da época dos anos 80. E é isso, né? E depois que a gente fez, fomos confrontados com várias ministração e palavra, né, do missionário, né? Uma delas que me chamou muita atenção foi quando ele fala, né, até onde você está disposto a ir por uma alma, né? O que você está disposto para fazer? Aí, né, eu me lembrei do meu pai também, né, que quando eu me converti queria muito ganhar a vida do meu pai, e eu estaria disposto a fazer tudo, né, pelos meus filhos, entendeu? Pelas pessoas que eu amo, eu estaria disposto a fazer tudo para mim tentar resgatar um filho meu, não deixar o meu filho se perder, não deixar, sabe, as pessoas que me cercam, que eu gosto, entendeu? Sem o conhecimento de Jesus. Eu estaria disposto a dar dinheiro, a me desfazer do que eu tenho e tudo, entendeu? Tudo. E, então isso me levou muito, me chamou a atenção, porque quando a gente fala de Jesus, a gente está falando desse amor, nós precisamos manifestar esse amor por uma outra pessoa que não é o nosso ente querido, que é uma pessoa que de repente a gente não tem tanta afinidade com ela, né? E a gente precisa amar ela, né, como Cristo nos ensinou, né? Que é amar como Ele nos amou. E isso faz uma diferença, né? Porque aí você começa a ver o ser humano e as pessoas de uma outra forma, né? E isso a gente conseguiu, né, através dessas aulas, ter esse entendimento melhor. E então nós fizemos um projeto, né, levamos para o pastor da igreja, ele aceitou, apoiou o projeto, e nós formamos, né, esse projeto, e tem uma experiência bem bacana, sabe, que me chamou muita atenção. Foi bem no início, foi a primeira vez que nós saímos, né, um grupo de adolescentes, eram pessoas de 13, né, 14 anos, pessoas bem novas. E foi um choque, assim, porque a pessoa nunca tinha saído na rua para falar de Jesus, para poder falar algo para a pessoa, e ficava assim, pô, e agora, vou fazer o quê? O que eu falo para a pessoa? Como que eu converso com ela? Entendeu?
E isso me fez ver o quanto a igreja está precisando, sabe, disso. Às vezes a gente não sabe o que falar, entendeu, com uma pessoa, né? E começamos a trabalhar, né, duramente nessa parte de ensinos da palavra, com temas tipo cosmovisão, apologética, e fizemos, graças a Deus, uma boa estrutura, né, nesse que a gente fala a respeito de evangelismo, e tivemos vários resultados bons, entendeu? Coisas mesmo que só Deus pode fazer mesmo. E com esse trabalho vocês praticamente treinam as pessoas, né, ensinam as pessoas a ir à rua, a fazer o evangelismo e a pregar, que é um evangelismo de rua, é um evangelismo onde vocês abordam mesmo as pessoas em calçadas, nas portas das suas casas. Foi muito bacana. Teve algo que aconteceu também, que a gente uma vez deu uma... Porque como é que funciona? A gente ministra a aula, né, referente ao que a gente vai fazer, toda uma preparação, né, e sai para a rua para poder executar. E nesse dia a gente falamos sobre o homem e o meio ambiente, né, um dos fatores da queda de Adão, né, que o homem também passou a destruir o meio ambiente, e como que Jesus poderia resgatar isso. Então nós fomos fazer isso, e a atividade era essa, sabe? Não era você falar com ninguém, não era você pegar ninguém, né, para estar conversando, né? Não, era para a gente ir lá e limpar uma praça. Nós juntamos pá, juntamos lixo, tudo, vassoura, e fomos para uma praça na nossa cidade e começamos a limpar, né, tirar a sujeira, estava bem sujo, entendeu? O grupo todo limpando. E uma coisa que me chamou a atenção, que um rapaz, ele correu ali no nosso encontro, né, quando ele viu a gente fazendo isso, e era um morador lá do bairro, e começou a falar bem alto, falou assim: vocês são de Deus, né, meu? Vocês são de Deus, né? Vocês são da igreja, né? Aí eu falei: não, somos sim. Aí ele falou assim: só uma pessoa que tem Deus no coração vai vir aqui limpar essa praça, né? E as pessoas começaram a parar a gente para perguntar por que a gente estava fazendo aquilo, entendeu? Então, e ali a gente começamos a anunciar o Evangelho através das nossas atitudes, de algo que a gente estava fazendo. Foi uma experiência bem bacana, que a gente começa a perceber, sabe, que se a gente se programar, né, que nem a primeira pergunta a respeito de como que vamos pregar o Evangelho, né, precisamos pregar o Evangelho hoje, nos dias de hoje, com criatividade. A gente precisa ter criatividade para fazer. Não adianta você pegar um folheto e dar para a pessoa e falar assim: Jesus te ama, que essa era a mensagem dos anos 80, entendeu? Isso não basta para a pessoa, né? Então, como que nós vamos falar que Jesus ama ela? Precisamos fazer algo, né? E hoje a gente trabalha com esse evangelismo urbano e criativo, que é a nossa especialidade nos dias atuais, né? E tem dado muitos resultados. Temos abençoado muitas pessoas, tanto os membros da igreja, a própria igreja, como pessoas que nunca ouviram falar de Jesus também. Marcelo, a palavra de Deus diz assim em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Meu irmão, explica um pouquinho para nós aí sobre ir e pregar o evangelho e ir a todas as pessoas dessa forma que você falou, que tem que ser uma forma dinâmica, uma forma criativa. Parece que foi meio que apagado, né, da escritura e dos púlpitos também atuais essa mensagem, né? E essa mensagem é muito, Jesus compromete, né, a nossa vida cristã, quando ele dá uma ordem, entendeu? Ele não, diferente, sabe, da graça, né, que recebemos sem mérito nenhum, mas a evangelização passa parte de uma ordem que Jesus nos deu. Então passa a ser uma obrigação, né? Nós como cristãos temos obrigação de pregar o evangelho a toda a criatura, temos a obrigação de levar a mensagem da cruz. E até então, se nós realmente cremos realmente no evangelho, cremos que só Jesus pode mudar a nossa sociedade, que só Jesus pode mudar uma pessoa e que Jesus me deu uma vida boa, né? Por que eu vou negar isso por uma pessoa? Nós realmente pregaríamos mais o evangelho, nós, sabe, estaríamos mais dispostos
em levar a mensagem do Evangelho e em se desfazer até dos nossos bens para levar a mensagem do Evangelho, se ela realmente fosse a prioridade hoje para a vida cristã, né? Mas infelizmente, né, não tem sido isso que a gente tem visto, né? A gente precisa olhar com cuidado, sabe, quando Jesus fala isso, né? Porque é a solução para a nossa sociedade, né? Uma vez eu me lembro também, nós na rua, fazendo um trabalho em São Vicente, era época de eleição também, e um político parou, né? Ele viu o nosso grupo e a feira tinha bastante gente, ele parou para poder falar a respeito da campanha dele, né? Aí eu falei que não era morador da cidade, que eu não estava nessa cidade, mas eu estava nessa cidade para me fazer um outro propósito, se ele daria licença de eu poder anunciar para ele o Evangelho e anunciar Jesus, entendeu? Assim como ele estaria me anunciando as intenções dele de melhorar a cidade. Aí eu comecei a pregar, e preguei bem duro, entendeu, com ele, né? Falei que se um político fala assim, que o amor de Jesus ele é tão importante, é tão importante para a política também, porque se um cristão, né, político, né, um governador tivesse Jesus realmente no coração, jamais permitiria uma pessoa morar na rua, jamais permitiria a desigualdade, jamais permitiria, sabe, nossas crianças morrer de fome, ou morar, sabe, numa favela, num esgoto, né? Ele trabalharia duramente para poder mudar essa sociedade, se desfaria até do que ele tem, entendeu? Para poder não acontecesse isso na sua cidade. Mas infelizmente o propósito que a gente vê muitas vezes da política não é o bem-estar, né, da sociedade, né? É o bem-estar próprio, né? Essa é a marca da nossa política brasileira. E ele ficou muito interessado e pediu para mim orar por ele e agradeceu muito a palavra que eu dei para ele. Falou que ele nunca tinha ouvido o Evangelho dessa forma, que ele ia pensar muito a respeito, né, da responsabilidade que ele tinha como político, né, que você pode ser um político, né, mas se você for um político cristão, você realmente vai fazer uma grande diferença, seja cristão, músico, aonde você estiver, você vai fazer a diferença, né? Porque o Evangelho de Cristo é o poder, né? Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que assiste nossos vídeos. Se gostou, compartilha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Tchau!